Bem-vindos! Em um mundo onde a fantasia se encontra com a realidade, as bonecas transcendem seu papel de simples brinquedos. Para muitos, elas representam alegria e companheirismo. No entanto, para alguns desafortunados, elas se tornam objetos de terror e pesadelos. Conheça as 5 bonecas consideradas as mais assombradas do mundo. Seus relatos macabros desafiam a lógica e amedrontam até os mais céticos. Prepare-se para mergulhar em um universo de histórias arrepiantes, onde a inocência da infância se transforma em pura maldição. Observe que a crença em entidades paranormais é pessoal. As histórias a seguir são baseadas em relatos e lendas. Acompanhe-nos nesta jornada sombria e descubra os segredos obscuros que habitam estas bonecas amaldiçoadas. Prepare-se para se questionar. Será que objetos podem ser realmente amaldiçoados? Que segredos obscuros se escondem por trás das histórias macabras das bonecas assombradas? É possível que almas inquietas encontrem refúgio em objetos inanimados? Annabelle. Annabelle, uma boneca Raggedy Ann, alcançou notoriedade após sua aparição nos filmes de terror The Conjuring e Annabelle. Por trás de sua aparência aparentemente inocente, reside uma história sinistra que tem aterrorizado os que ousam conhecê-la. De acordo com os Warrens, uma estudante de enfermagem recebeu a boneca Raggedy Ann em 1968. Eles relatam que a boneca se comportou de maneira estranha desde o início, e um médium psíquico alertou a aluna de enfermagem de que a boneca era habitada pelo espírito de uma menina morta chamada Annabelle. Em um esforço para aceitar e cuidar da boneca possuída, a estudante e sua colega de quarto tentaram nutri-la, mas a boneca supostamente começou a exibir um comportamento malicioso e assustador. Foi nesse ponto que os Warrens foram contatados pela primeira vez. Após investigações e interações com a boneca, eles declararam que Annabelle estava demoniacamente possuída. A boneca foi removida de imediato e levada para o Warren Occult Museum, em Connecticut, onde permanece até hoje. Annabelle está protegida por uma redoma de vidro com várias advertências de perigo. Robert the Doll. Pertencendo a Robert Eugene Otto, Robert the Doll é uma figura conhecida em Key West, Flórida. Supostamente possuída, a boneca causou eventos estranhos e perturbadores que ecoam ao longo dos anos. Segundo a lenda, o boneco tem habilidades sobrenaturais que permitem que ele se mova, mude suas expressões faciais e produza sons risonhos. Algumas versões da lenda afirmam que uma jovem de descendência bahamense deu a Otto o boneco como um presente ou como uma retaliação por um delito. Outras histórias afirmam que o boneco moveu figuras de voodoo pela sala e estava ciente do que se passava ao seu redor. Ainda outras lendas afirmam que o boneco desapareceu, depois que a casa de Otto mudou de proprietário várias vezes após sua morte, ou que o jovem Otto desencadeou os poderes sobrenaturais do boneco, culpando-o por seus infortúnios de infância. De acordo com o folclore local, o boneco causou acidentes de carro, ossos quebrados, perda de emprego, divórcio e muitos outros infortúnios. E os visitantes do museu supostamente experimentam infortúnios pós-visita, por não respeitar Robert. Robert the Doll está no Fort East Martello Museum, na Flórida, guardado em uma caixa de vidro, enquanto sua influência ainda é debatida. Sua presença continua a despertar fascínio e terror, deixando uma sensação inquietante naqueles que ousam se aproximar dele. Okiko Doll. Diz o conto que a boneca foi comprada em Hokkaido em 1918 por um jovem de 17 anos, Eikichi Suzuki. Ele a presenteou a sua irmãzinha de 3 anos, chamada Kikuko, às vezes referida como Kyoko em outras versões da história. A pequena Kikuko adorava tanto sua boneca que a levava consigo para todos os lugares, inclusive para a cama na hora de dormir. Entretanto, a tragédia se abateu sobre a família quando Kikuko faleceu inesperadamente no ano seguinte, vítima de um resfriado. A boneca foi então guardada no santuário da casa, onde a família rezava em memória da pequena. Após a morte de Kikuko, a boneca passou a ser chamada de Okiku. À medida que o tempo passava, a família começou a notar algo perturbador. O cabelo da Okiko Doll, cortado no estilo Okapa, estava lentamente, mas certamente, crescendo. Isso foi interpretado como um sinal de que a boneca estava possuída pelo espírito inquieto da menina.
Dizem que até mesmo exames científicos foram realizados na Okiko Doll, confirmando que seu cabelo era de fato humano. A boneca exibida no templo tem agora os cabelos longos, chegando até os joelhos, e supostamente continua a crescer mesmo após cortes periódicos. Onde está hoje? Atualmente, a Okiko Doll é cuidada no Templo Manenji, em Hokkaido, Japão, sendo considerada uma relíquia assombrada que continua a intrigar e aterrorizar aqueles que se aventuram a testemunhar sua presença. Letta the Doll. Em 1972, Carrie Walton descobriu uma velha marionete debaixo da varanda. Carrie sentiu-se compelido a levá-la para casa, e eles estão juntos desde então. Segundo um médium, a boneca foi feita há 200 anos por um cigano romano para seu filho, que se afogou. Os ciganos acreditavam na transferência de espíritos, e as bonecas serviam como um novo lar para os mortos. A boneca tem cabelo humano de verdade, e embaixo do couro cabeludo há uma semelhança com um cérebro humano. Ele recebeu o nome de Letta, ou Leda, devido à sua herança cigana europeia, ou porque a boneca ocasionalmente grita: "Deixe-me sair!". Algumas peculiaridades supostamente cercam Letta. Chove sempre que ele é levado para fora, e quadros pendurados podem cair da parede quando ele entra em uma sala. Os cães latem e tentam atacar sempre que estão perto de Letta. E as pessoas dizem que sentem inexplicavelmente medo e tristeza ao vê-lo. Letta também é supostamente capaz de se mover sozinho, mudando de posição enquanto está sentado e emitindo um pulso enquanto é segurado. Letta está guardada em uma coleção privada, longe do público, para evitar interações perigosas. Shadow Doll. A Shadow Doll é uma figura menos conhecida, porém igualmente aterradora, com relatos de atividade paranormal e fenômenos inexplicáveis que despertam calafrios até nos mais destemidos. Sua história sinistra é envolta em mistério, alimentando o medo e a curiosidade daqueles que se atrevem a conhecê-la. De acordo com os registros sombrios, acredita-se que a Shadow Doll foi construída com uma composição macabra de ossos humanos e animais, destinada a ser utilizada em rituais satânicos para amaldiçoar indivíduos. Os relatos mais perturbadores sugerem que a boneca poderia adentrar os sonhos das pessoas marcadas, parando-lhes o coração e lançando uma maldição irrevogável sobre elas. Segundo os arquivos sombrios dos Warrens, alguns indivíduos sucumbiram à maldição antes que a Shadow Doll fosse eventualmente adquirida por um casal em uma loja de antiguidades. Entretanto, o que começou como uma simples aquisição logo se transformou em uma experiência aterradora, com o casal sendo assombrado por pesadelos perturbadores envolvendo a boneca. Relatos ainda mais alarmantes emergiram quando o marido começou a apresentar misteriosas marcas de arranhões em suas costas e pescoço, levando-os a se desfazerem rapidamente da assustadora boneca. A Shadow Doll permanece em exibição no Warren Occult Museum, em Connecticut, Estados Unidos, ao lado de outras entidades consideradas sobrenaturais. Sua presença sinistra continua a lançar uma sombra de medo sobre todos aqueles que têm o desprazer de conhecer sua história, deixando uma sensação de inquietação que ecoa além dos limites do museu. É importante destacar a atmosfera sinistra e intrigante que envolve as histórias das bonecas assombradas. Esses relatos, repletos de mistério e terror, nos levam a refletir sobre os limites entre o mundo físico e o sobrenatural, despertando fascínio e medo em igual medida. Diante das narrativas envolvendo as bonecas assombradas, somos levados a questionar nossas próprias crenças e superstições. Elas nos lembram da fragilidade da fronteira entre o conhecido e o desconhecido, o real e o imaginário. Apesar das advertências e das histórias sombrias que as acompanham, as bonecas assombradas continuam a intrigar e fascinar pessoas ao redor do mundo. Suas histórias permanecerão como um lembrete perturbador de que, por trás da aparência inocente, pode residir um segredo sinistro e inquietante, desafiando nossa compreensão do que é possível neste vasto e misterioso universo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!